campainha tocou na residência localizada em Coldwater Canyon Drive, número 1238, em Beverly Hills, às 10h15 da manhã do sábado, dia 29 de outubro de 2011. O casarão, estilo italiano, de apenas um andar, protegido por portões e com palmeiras abundantes, pertencia a Richard e Lorraine Fields. O casal havia comprado o imóvel 2 anos antes, para viver mais próximo dos filhos, que após se formarem na Universidade de Georgetown, em Washington DC, mudaram-se para Los Angeles. Quando Richard abriu a porta, ele avistou um oficial de justiça com uma pilha de documentos jurídicos. Eu estou aqui para entregar um processo contra a Fields Technologies, o oficial completou. O Richard disse que não poderia aceitar, porque embora a empresa não tivesse seu nome, ela não pertencia mais a ele. Ele a vendera mais de uma década antes. Ela era agora parte de uma fabricante de remédios canadenses, a Valente Pharmaceuticals. E ele explicou isso. E então, de repente, há uma resposta, transmitida aos gritos por alguém do outro lado da linha, que dizia que aquele era o endereço correto e para apenas entregar os papéis. Porém, mesmo assim, o Richard continuou a recusá-los. Perdendo a paciência, o oficial jogou-os aos pés dele e saiu. O Richard sacou seu smartphone, tirou uma foto da pilha de papéis espalhada pela calçada. Ele sabia muito bem do que se tratava. Sendo corréu no processo, ele já havia recebido uma pilha de papéis semelhantes de outro oficial de justiça 2 dias antes. E após refletir por alguns minutos, se abaixou e juntou a bagunça. Ele não queria que seus vizinhos vissem aquilo. A Theranos deu entrada no processo na Justiça Federal em São Francisco. As alegações eram que ele havia conspirado com Joey e John Fields, os filhos do seu primeiro casamento, para roubar as informações confidenciais de patente da empresa e usá-las para dar entrada em sua própria patente concorrente. O roubo, de acordo com o processo, foi cometido por John a mando de seu pai, enquanto trabalhava no escritório de advocacia do McDermott, Will e Emery, anteriormente contratado pela Theranos para questões de patente. A primeira página do processo apresentava o nome de David Boyles, famoso advogado que a Theranos contratou para representá-la. Porém, por mais renomado que Boyles fosse, alguém em seu escritório havia se atrapalhado e indicado a empresa de Richard errada. Era para ter sido Fields Pharma, a nova empresa de Richard e Joey, onde a patente em questão fora trabalhada, e não a Fields Technologies. O Richard havia se recusado a receber a intimação, pois queria evidenciar o equívoco do advogado. E é claro que Richard e seus filhos ficaram bravos com o processo, mas não ficaram preocupados, de início. Eles estavam confiantes, sabendo que as alegações eram falsas. A primeira e única vez que Richard havia mencionado algo sobre a Theranos com John foi um e-mail que ele enviou ao filho em julho de 2006, contendo um link para um pedido de patente da Theranos que ele identificara no banco de dados público do setor de patentes. Aquele e-mail, que foi enviado mais de 2 meses após o Richard ter dado entrada em seu próprio pedido provisório de patente, perguntava a John se ele sabia quem na McDermott havia trabalhado no pedido de patente da Theranos. Em resposta, o John disse que a McDermott era muito grande e que ele não fazia ideia. Na época, o John dera pouca atenção àquela troca de mensagens e 6 anos depois ele não lembrava mais que ela ocorrera. Para ele, era a primeira vez que via ou ouvia a palavra Theranos, através do processo. John não tinha motivos para desejar mal a Elizabeth ou a família dela. Pelo contrário, quando tinha 20 e poucos anos, foi uma carta de recomendação escrita por Chris Holmes que o ajudou a ser admitido na Faculdade de Direito da Universidade Católica. Mais tarde, a primeira esposa de John conheceu Noel Holmes através da Lorraine Fields e as duas se tornaram amigas. A Noel tinha até feito uma visita para trazer um presentinho quando o primeiro filho do John nasceu. Além disso, o Richard e o John não eram próximos. John considerava seu pai um megalomaníaco autoritário e fazia o possível para manter o mínimo contato com ele. Em 2004, até o cortou como cliente da McDermott porque ele estava sendo muito difícil de lidar e atrasando constantemente os pagamentos. A ideia de que o John tivesse conscientemente arriscado sua carreira jurídica para roubar informações para seu pai demonstrava um desconhecimento fundamental do relacionamento frígido que levavam.
No entanto, Elizabeth estava furiosa com Richard, o que era compreensível. O pedido de patente que ele fez em abril de 2006 foi aceito, tornando-se a patente dos Estados Unidos 7.824.612 em novembro de 2010, interpondo-se perante a visão dela de levar o equipamento da Theranos aos lares das pessoas. Caso a visão fosse um dia realizada, ela teria que pagar direitos autorais pelo mecanismo de códigos de barra que o Richard tinha inventado, para avisar os médicos sobre os exames anormais dos pacientes. O Richard esfregou o fato na cara dela no dia em que sua patente foi emitida, ao enviar o boletim de imprensa da Richard Pharma para info@theranos.com, o e-mail informado no site da empresa para questionamento em geral. E em vez de aceitar o fato, que ela via como uma chantagem, a Elizabeth decidiu acabar com seu vizinho quando contratou um dos melhores e mais temidos advogados do país para que fosse atrás dele. O David Boies era uma lenda. Ele ficou famoso nacionalmente em 1990, quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos o contratou para cuidar do processo antitrust contra a Microsoft. E a caminho de uma vitória estupenda no tribunal, o David interrogou o Bill Gates por 20 horas em um depoimento gravado em vídeo, que foi devastador para a defesa da gigante dos softwares. Ele advogou para o vice-presidente Al Gore na Suprema Corte quando ele tentou anular o resultado que dava vitória para o George Bush como presidente em 2000, isso não deu certo. Mas aí ele acabou ficando conhecido como uma celebridade jurídica. E recentemente, para essa época, ele foi autor de um processo polêmico lá na Califórnia. E ele era mestre na arte da advocacia e implacável sempre que sentisse a necessidade para tal. Em um dos casos que demonstrou sua falta de escrúpulos, ele transformou uma disputa comercial entre um cliente e o proprietário de uma pequena empresa de jardinagem em Palm Beach em um processo federal por crime organizado, no qual ele acusava aquele senhor e 3 jardineiros de conspiração, fraude e extorsão. E último, mas não menos importante, violação da lei antitrust. Depois que um juiz em Miami arquivou o caso, David apelou da decisão para a 11ª turma de apelação da Corte dos Estados Unidos em Atlanta. Somente após a não revogação da decisão, ele deu-se por vencido. O escritório de advocacia do David se chamava Boies, Schiller e Flexner, e tinha fama de usar táticas agressivas. Não levou muito tempo para que o Richard e seus filhos descobrissem isso. Nas semanas anteriores a Theranos ter entrado com o processo, os 3 desconfiavam que estavam sendo espionados. O Richard percebeu que um carro estava seguindo enquanto ia ao aeroporto em Van Nuys pegar um voo para Las Vegas. E o Joey, que morava em Miami, foi alertado por seu vizinho, um policial aposentado que se auto-intitulava o capitão do quarteirão, de que alguém andava observando a casa dele. O John e sua esposa viram um homem tirar fotos de sua casa em Georgetown, e depois toda a família do Richard tinha certeza que detetives particulares contratados pelo David foram responsáveis por toda aquela cena. E a perseguição continuou após o processo ter sido iniciado e tirou até a esposa do Richard, a Lorraine, do sério. Carros passaram a estacionar frequentemente do outro lado da rua, de frente para sua casa em Beverly Hills, e sempre ficava o motorista parado dentro. Certo dia, a Lorraine percebeu que a pessoa ao volante era uma loira e ficou convencida de que era sua velha amiga Noelle Holmes. O Richard até disse para ela que era improvável, mas ela pegou sua câmera e sua lente de zoom para tirar uma foto do carro, que era um Toyota cinza. Ela tentou fazer isso de dentro da casa. Só que depois, quando ela foi para a rua para enfrentar o motorista, quando ela se aproximava, o carro saiu em disparada. Ao observar as fotos cuidadosamente mais tarde, não era possível identificar o rosto para confirmar se era Noelle. Isso deixou a Lorraine ainda mais nervosa. Ela tinha certeza que os Holmes fariam de tudo para que eles viessem à falência e que se apoderariam de sua casa. Ela ficou praticamente histérica. O uso que o David fazia de detetives particulares não era apenas uma tática de intimidação, mas o produto de uma paranoia específica que moldava a visão de mundo da Elizabeth e do Sunny. Essa paranoia baseava-se na crença de que as 2 empresas dominantes do ramo laboratorial, a Quest Diagnostics e a Laboratory Corporation, não teriam escrúpulos para aniquilar a Theranos e sua tecnologia. Na primeira vez que o Larry Ellison e outro investigador falou com o David sobre uma possível representação da Theranos, foi essa a preocupação principal que passaram a ele. Ou seja, a tarefa do David não era apenas processar o Richard, mas investigar se ele estava de complô com a Quest e a LabCorp. A realidade era que nenhuma das empresas se preocupava com a Theranos naquela altura. E por mais excêntrica e cheia de intrigas que fosse a vida do Richard, não havia qualquer conexão com as empresas. 2 meses após a Theranos ter entrado no processo, Kicker e Van Ness, o
escritório que Richard havia contratado para defendê-lo, enviou vários documentos ao David que claramente provavam que a Theranos estava errada. Um deles tratava-se de uma declaração de Brian Macaulay, o gerente de registros da McDermott, alegando que após uma busca minuciosa nos registros gerenciais da empresa e nos sistemas de e-mail, não haviam encontrado nenhuma prova de que o John ou sua secretária tivessem acessado os arquivos da Theranos. Os passos que Macaulay tomou para chegar a essa conclusão estavam documentados e anexados à declaração. Mesmo assim, 5 dias depois, o David respondeu rejeitando os documentos como de interesse pessoal e não muito convincentes. Aí o Richard tentou apelar diretamente para a diretoria da Theranos, enviando várias cartas aos integrantes. Em uma delas, ele anexou uma foto da Elizabeth quando criança para demonstrar que as famílias tinham amizade e já se conheciam há muito tempo, que o desespero não faz com as pessoas. Em outra, ele enviou várias cópias dos e-mails que ele e seu advogado de patente haviam trocado antes da entrada do pedido de patente em 2006, para mostrar que aquilo tudo era fruto de seu próprio trabalho. Ele também se ofereceu para que fizessem uma reunião, e a única resposta que obteve foi a de David, que escreveu que a Theranos estava perplexa se o Richard achava que os e-mails provavam alguma coisa. E embora o David não possuísse sequer uma única evidência que provasse que o John fizera o que a Theranos alegava, havia algumas coisas no passado de John que o advogado pretendia para semear a dúvida nas mentes do juiz ou do júri. Em 1992, quando John acabara de se formar na faculdade de Direito, ele fazia o papel de courier entre seu pai e um colega da faculdade que trabalhava na Leite McHenry Flon. O colega entregara uma pilha de documentos de cobrança da Sadiecan para que fossem entregues ao pai de John. E na época de Richard, estava um embate jurídico com o cliente de Sadiecan, a Terrace Corporation, que era uma fabricante de equipamentos pesados, que o havia processado por difamação, alegando que ele disse a uma comissão do Congresso que a empresa vendera lançadores de mísseis para o Iraque. E mesmo que esse incidente tivesse ocorrido 20 anos antes e que o caso de difamação tivesse sido encerrado sem provas de que John fizera algo errado, o David pretendia usá-lo para sugerir que ele possuía um histórico de passar informações roubadas a seu pai. Havia algo mais que o David planejava explorar. Algo mais recente e com maior potencial de causar danos. A McDermott havia forçado John a pedir sua demissão em 2009 após ele ter se encrencado com um dos poderosos da empresa sobre outro assunto. A causa do conflito foi a insistência do John para que o escritório não mais utilizasse um documento falso como base de defesa em um caso perante a Comissão de Comércio Internacional, no qual a McDermott representava uma empresa do governo chinês contra a Agência de Investigação de Importações Ilegais do governo norte-americano. A liderança da McDermott concordou em retirar o documento, mas a ação enfraqueceu grandemente a defesa do cliente chinês e enfureceu os sócios seniores do escritório. Logo em seguida, pediram que John saísse, citando uma lista de outros incidentes que apontavam um padrão de comportamento considerado próprio para um sócio. Uma das razões citadas era uma reclamação que um cliente fizera de John. Na época, o escritório se recusou a dizer ao John quem era esse cliente, ou sobre o que a reclamação se tratava, mas agora ele imaginava que deve ter sido Elizabeth, quando ela reclamou sobre a patente do seu pai em 2008. A estratégia do David de apresentar um quadro negativo do John caiu por terra em junho de 2012, quando o juiz responsável pelo caso arquivou todas as acusações contra o John, argumentando que o prazo de 1 ano estabelecido na Califórnia para a imperícia jurídica havia expirado. Aí o David contornou o fato e abriu um processo contra a McDermott no Tribunal Estadual de Washington, D.C., mas logo foi arquivado quando o tribunal julgou que as alegações da Theranos contra John e o escritório eram totalmente especulativas. Eles disseram, apenas porque os advogados dentro do escritório tiveram acesso aos documentos da Theranos não significa que o escritório não manteve a confidencialidade. Contudo, o David não baixou a guarda. Ao arquivar as alegações contra o John, o juiz do caso na Califórnia permitiu que várias alegações contra o Richard e contra o Joy permanecessem e que o caso procedesse a julgamento. Talvez o John não fosse mais réu, mas David ainda poderia usar a mesma narrativa de conluio entre o pai e filho como argumento em seu caso contra Richard e Joy. O processo continuou até outono e o incômodo inicial de John se metamorfoseou em uma fúria total contra Elizabeth. Quando ele saiu da McDermott, ele abriu seu próprio escritório de advocacia e o caso da Theranos e suas alegações lhe custaram vários clientes. Sua oposição ao conselho fez com que eles o denegrissem em 2 casos. Na época em que os advogados da firma do David colheram
seu depoimento na primavera de 2013, a raiva do John ficou ainda mais intensa devido a outra fonte de estresse. Sua esposa, Amanda. Ela havia sido diagnosticada com uma vasa prévia, uma complicação na gravidez em que as veias do feto ficam expostas e sujeitas a rompimento. E ela e John ficaram ansiosos e na expectativa até que o bebê fizesse 34 semanas e os médicos pudessem fazer o parto e colocá-lo na UTI neonatal. Mesmo quando tudo ia bem, o John tinha um pavio curto e durante sua infância ele sempre se metia em brigas com outros garotos. Quando um dos sócios do David o questionou naquele dia, ele ficou agressivo e genioso, passando a usar a linguagem de baixo calão, exaltando-se ao extremo. Após o depoimento, que durou 6 horas e meia, ele proferiu uma ameaça que caiu como um presente nas mãos do David. Ao ser questionado por uns advogados de seu pai se o caso havia causado algum dano à sua reputação e, em caso positivo, se isso havia afetado o comportamento dele durante o depoimento, ele respondeu: com certeza, estou mais do que irritado com essa gente. Pretendo buscar vingança e meter um processo pesado neles quando isso acabar. E garanto que não vou deixar Elizabeth ter outra empresa enquanto ela viver. Vou usar minha habilidade de abrir patentes e lascar com a vida dela até que ela morra, com certeza. Enquanto a raiva do John transbordava, seu pai e seu irmão estavam preocupados porque o processo ficava cada vez mais caro. Eles contrataram o escritório Kendall Brill e Kliger de Los Angeles para representá-los com um custo médio de 150 mil por mês. Laura Brill, a sócia que cuidava do caso deles, queria entrar com uma ação anti-SLAPP, ação estratégica contra a participação pública, para tentar fazer com que o processo da Theranos fosse considerado leviano, custando 500 mil adicionais e com pouca certeza de sucesso. Então eles decidiram mudar para o escritório menor e mais barato da Carolina do Norte, Binion e Isamont, e contrataram um professor da Faculdade de Direito da Universidade de Washington, Stephen Sauber, que prestaram alguns serviços jurídicos ao Richard no passado para supervisionar o trabalho. Por outro lado, eles sabiam que estavam lutando contra um dos advogados mais caros do mundo. David cobrava perto de 10 mil dólares por hora de seus clientes e havia rumores de que ele ganhava mais de 10 milhões por ano. No entanto, o que não sabiam era que naquele caso ele aceitara ações em vez de cobranças regulares. A Elizabeth considera 300 mil ações da Theranos, cada uma valendo 15 dólares, o que totalizava 4,5 milhões pelos serviços de David. Essa não foi a primeira vez que ele negociou uma alternativa para o pagamento de seus serviços. Ele aceitou ações como pagamento durante o boom do .com. E ele aceitou até receber ações para representar a WebMD, um site que oferecia informações médicas aos clientes. Então David usou uma estratégia de investidor de risco e entendeu que ele e seu escritório poderiam ganhar muito mais dinheiro ao serem pagos através das ações. Mas isso também mostrava que ele tinha direitos financeiros adquiridos na Theranos, que o tornavam mais do que o seu representante legal. Isso ajudou a explicar porque no início de 2013 o David começou a participar de todas as reuniões da diretoria da empresa. E aí é que o Richard tenta um outro contorno, porque mesmo que o nome da Elizabeth estivesse em todas as patentes da Theranos, o Richard duvidava totalmente de alguém que tinha abandonado a faculdade e sem qualquer treinamento médico ou científico tivesse realmente inventado algo. Era muito mais provável, ele pensou, que outros funcionários com estudos mais avançados tivessem feito o trabalho que ela patenteara. Enquanto as duas partes se preparavam para o julgamento, Richard percebeu um nome que também aparecia como inventor das patentes de Elizabeth, Ian Gibbon. Com um pouco de pesquisa, ele descobriu alguns fatos básicos sobre esse homem. O Ian era britânico, possuía doutorado em bioquímico pela Universidade de Cambridge e era acreditado como inventor de cerca de 50 patentes nos Estados Unidos, incluindo 19 que foram criadas em seu trabalho em uma empresa chamada Biotrack Laboratórios, nos anos 80 e 90. O Richard presumiu que o Ian era um cientista legítimo e que, como a maioria dos cientistas, era uma pessoa honesta. Caso ele conseguisse contatá-lo para que admitisse sob juramento que não havia nada em sua patente que fosse copiado ou similar aos pedidos de patentes anteriores que Elizabeth fizera, seria uma grande jogada para acabar com o caso da Theranos. Ele e Joy também observaram algumas das patentes do Ian desenvolvidas na Biotrack, que eram similares às da Theranos, o que deixava a empresa vulnerável a acusações de que ela havia ilegalmente se apropriado e alterado alguns de seus trabalhos anteriores. Eles adicionaram o nome do Ian na lista de testemunhas que queriam que depusessem. Porém, algo estranho aconteceu. Ao longo das 5 semanas seguintes,
A firma do David e seus advogados constantemente ignoravam o pedido para agendar o depoimento do Ian. O Richard e seu filho suspeitaram do ato e pediram que seus advogados pressionassem sobre a questão. Ian Gibbon foi o primeiro cientista experiente que a Elizabeth contratou após iniciar a Theranos. Ele foi recomendado pelo seu mentor de Stanford, o professor Channing Robertson. O Ian e o professor Robertson se conheceram na BioTrack nos anos 1980, onde eles inventaram e patentearam um novo mecanismo para diluir e misturar amostras líquidas. De 2005 a 2010, Ian liderou o trabalho químico da Theranos juntamente com Gary Frenzel. No início, o Ian, que começara antes na startup, era o gerente sênior e o Gary era o seu assistente. Mas logo, a Elizabeth inverteu seus papéis, porque o Gary tinha mais habilidade com as pessoas, o que o tornava um gerente mais afetuoso. E os dois apresentavam um belo de um contraste. O Ian era um inglês reservado, com um senso de humor irônico, e o Gary era um tagarela ex-cowboy que tinha um sotaque texano. No entanto, os dois tinham um bom relacionamento, baseado no respeito nutrido mutuamente como cientistas, sendo que às vezes criticavam-se durante as reuniões. O Ian era o típico nerd. Ele tinha barba, usava óculos e puxava suas calças bem acima da cintura. Ele podia passar infindáveis horas analisando os dados e fazia copiosas anotações documentando tudo o que fazia no trabalho. Essa meticulosidade continuava durante os momentos de lazer. Ele era um leitor ávido e mantinha uma lista de cada um dos livros que lera, incluindo o trabalho em 7 volumes de Marcel Proust, Em Busca do Templo Perdido, que, aliás, ele leu mais de uma vez. O Ian conheceu Rochelle, sua esposa, na década de 70, em Berkeley. E ele saiu da Inglaterra para fazer um pós-doutorado e trabalhar no departamento de biologia molecular da universidade, onde Rochelle fazia sua pesquisa de pós-graduação. Eles não tiveram filhos, mas o Ian idolatrava suas cadelas, Chloe e Lucy, e a sua gata Lívia, que ele havia batizado em homenagem à esposa do imperador romano Augustus. Além de ler, os outros 2 hobbies de Ian, ir à ópera. Ele e a Rochelle iam regularmente ao War Memorial Opera House, em São Francisco, e no verão pegavam um voo até o Novo México para as apresentações ao ar livre de Santa Fé, também ópera, que era Ao Cair da Noite. Além, é claro, de fotografia. Ele adorava editar fotos para dar umas boas gargalhadas. Uma das várias que ele mexeu mostrava como um cientista doidão, usando luvas e gravata borboleta, misturando poções azuis e roxas. Em outra, ele colocara a si mesmo ao fundo de um retrato da família real inglesa. Como bioquímico, a especialidade do Ian eram os imunoensaios, razão principal pela qual a Theranos concentrou seus primeiros ensaios nesse tipo de exames. Ele era apaixonado pela ciência dos exames de sangue e adorava ensinar a respeito. No início da empresa, às vezes, ele dava pequenas palestras para ensinar aos outros da equipe sobre os fundamentos da bioquímica. Ele também fazia apresentações sobre como criar exames sanguíneos que eram registrados e armazenados nos servidores da empresa. Um fator que gerava tensão constante entre Ian e os engenheiros da Theranos era sua insistência para que os exames de sangue que ele e outros químicos desenvolviam acontecessem com a mesma precisão nos equipamentos da Theranos como na bancada do laboratório. E os dados que ele coletava sugeriam que isso era raro de acontecer, o que lhe causava uma considerável frustração. Ele e o Tony Nugget ficavam batendo a cabeça sobre essa questão durante o desenvolvimento do Edison. Por mais admiráveis que fossem os padrões de exigência do Ian, o Tony sentia que tudo o que ele fazia era reclamar, o que nunca oferecia uma solução. O Ian também via problemas na gestão da Elizabeth, especialmente na forma pela qual ela isolava os grupos e desencorajava a comunicação entre eles. E a razão pelo qual ela e o Sunny recorriam a esse tipo de operação era porque a Theranos estava em modo camuflagem,
Só que isso não fazia sentido. Nas outras equipes de diagnóstico que ele trabalhara, sempre havia equipes multifuncionais, com representantes de setores como química, engenharia, fabricação, controle de qualidade, dos departamentos regulatórios, que buscavam um objetivo em comum. Era assim que todos estavam alinhados, resolviam problemas e cumpriam os prazos. A relação superficial que Elizabeth mantinha com a verdade era outro ponto de discórdia. O Ian ouvira suas mentiras descaradas mais de uma vez, e após 5 anos trabalhando ao seu lado, ele já não confiava mais em nada do que ela dizia, especialmente quando ela demonstrava aos funcionários ou às pessoas de fora a disponibilidade da tecnologia da empresa. E então as frustrações do Ian transbordaram durante o outono de 2010, quando a Theranos cortejava o Walgreens. E nisso as negociações estavam acontecendo ainda de forma intensa. Então olha agora, o Ian foi e reclamou para o seu velho amigo, o professor Cheney Robertson, e ele achou que o professor Robertson guardaria segredos sobre sua conversa, mas o professor foi e contou tudo a Elizabeth. A Rochelle estava na cama quando o Ian chegou em sua casa em Portola Valley, tarde da noite na sexta-feira. E foi quando o Ian contou à esposa que o professor Robertson traiu sua confiança e que Elizabeth o havia demitido. Para surpresa de ambos, Sunny telefonou no dia seguinte. Sem o conhecimento de Ian após sua demissão, vários de seus amigos pressionaram Elizabeth para que reconsiderasse. Então o Sunny ofereceu o trabalho de volta a Ian, porém sem as mesmas responsabilidades. O Ian era o chefe da equipe geral de química, que estava encarregada de criar novos exames de sangue, além dos imunoensaios que eles haviam desenvolvido para o Edson. Nisso, quando foi demitido pela Elizabeth. Então eles o deixaram voltar como consultor técnico da equipe. Mas a liderança agora era de Paul Patel, um bioquímico que fora contratado 2 meses antes por recomendação do próprio Ian. E o Ian era um homem orgulhoso e o rebaixamento lhe doeu muito. A humilhação que sentia se agravou quando 18 meses depois a empresa mudou-se para onde o Facebook costumava ficar e ele perdeu o escritório particular que tinha na Hillview Avenue. A propósito, o Ian não era o único que estava sendo marginalizado na época. Gary Frenzel e o Tony Nugget também estavam ficando de lado, enquanto a Elizabeth e o Sunny contratavam e promoviam principiantes no lugar dele. Parecia que a velha guarda da empresa, as pessoas que haviam levado Elizabeth até aquele ponto, estavam sendo engavetadas. Alguns meses antes disso, o Tony percebeu que havia um pôster do filme Mulheres Apaixonadas na sala do Ian. E os dois começaram a conversar. O filme, que foi produzido em 1969, foi baseado no livro homônimo de D.H. Lawrence, que trata sobre uma relação de 2 irmãs e 2 homens em uma cidade de mineração na época da Primeira Guerra Mundial. O Ian mencionou que ele visitou a Irlanda na época do lançamento do livro, coincidindo com a mesma época em que o Tony era apenas uma criança, que estava crescendo naquela região. E isso levou a outras surpresas. O Tony descobriu que o pai do Ian tinha sido capturado no norte da África durante a Segunda Guerra Mundial. E após ter sido preso em um campo de prisioneiros de guerra na Itália, ele foi forçado a cruzar a Europa a pé até chegar em outro campo na Polônia, onde por fim ele foi libertado quando a guerra acabou. A conversa se desenrolou voltando para o aqui e o agora sobre a Theranos. O Tony, que como Ian não era mais o favorito da Elizabeth e estava sendo excluído do desenvolvimento do Minilab, cogitou a possibilidade de que a empresa fosse apenas um meio para o romance entre Elizabeth e o Sunny, e que nada do trabalho ali de fato importava. E o Ian concordou, dizendo que era uma folie à Deus. Tony não sabia nada de francês, então saiu para procurar o significado da expressão no dicionário. E para ele a definição pareceu muito razoável para definir a situação: quando ideias delirantes, sendo elas iguais ou parecidas, são compartilhadas por 2 pessoas de convivência próxima. Então, depois da mudança para o antigo local do Facebook, o Ian ficou ainda mais mal-humorado. Ele foi relegado a uma mesa localizada entre os funcionários comuns,
não havendo nada que pudesse fazer. Era um símbolo de como havia perdido sua importância. Certo dia, o engenheiro Tom Brummett se deparou com ele em um restaurante de frutos do mar em El Caminho Real, chamado Fish Market, onde foi almoçar com um amigo. Enquanto estavam na fila esperando por uma mesa, Ian perguntou se poderia juntar-se a eles. E o Tom e o Ian estavam na casa dos 60 anos e haviam desenvolvido uma interação amigável. A primeira vez que interagiram foi logo após Tom ter começado na Theranos em 2010. Ele estava bravo porque o Sunny e outros gerentes não estavam levando sua opinião em conta durante um debate sobre o perfil dos engenheiros que deveriam ser contratados para auxiliá-lo. E o Tom saiu da reunião em um acesso de raiva, pensando inclusive em pedir demissão. O Ian veio correndo atrás dele e garantiu que sua opinião era sim importante. Uma atitude que o Tom apreciou grandemente. E pelos próximos 2 anos, o Tom percebeu uma tristeza crescente no Ian. Quando sentaram-se para almoçar no Fish Market, o Tom começou a cogitar a possibilidade de que Ian o seguir até o local. A maioria dos funcionários almoçava a comida que Elizabeth e o Sunny encomendavam e não saíam do escritório durante o almoço. Além disso, o restaurante não era perto da empresa e o Ian sempre chegava apenas 1 ou 2 minutos depois dele. Provavelmente, o Ian esperava encontrá-lo sozinho, o Tom imaginava. E ele parecia estar desesperado para conversar com alguém. Só que o Tom ia a esse restaurante para colocar a conversa em dia com um amigo, um vendedor de uma fabricante de chips japonesa. E eles até tentaram incluir o Ian na conversa, mas ele permaneceu quieto após a troca inicial de cumprimento. E mais tarde, ao relembrar a cena, na verdade o que o Tom não estava percebendo é que o Ian estava gritando por ajuda. No início de 2013, no refeitório da empresa, o Tom e o Ian se encontrariam pela última vez. Na época ele estava desesperançoso e o Tom tentou animá-lo, dizendo que ele estava ganhando um bom dinheiro e também o encorajou a não levar os problemas da empresa tão a sério. Afinal, era só um trabalho. No entanto, o Ian ficava apenas encarando o seu próprio prato desconsolado. O rebaixamento do Ian não era a única coisa que o consumia. Embora fosse um mero consultor interno, ele continuava a trabalhar de perto com a pessoa que tomara o seu lugar, o Paul Page, que nutria um enorme respeito pelo Ian como cientista. Quando Paul estava fazendo sua pós-graduação na Inglaterra, ele leu tudo o que encontrou sobre o trabalho pioneiro em imunoensaios que o Ian havia feito nos anos 1980, quando ele trabalhou na Saiva. E após a sua promoção, o Paul continuou tratando o Ian como igual. Sempre o consultava sobre praticamente tudo. Mas havia um detalhe crucial que os diferenciava. Paul evitava conflitos e estava mais disposto a fazer concessões à equipe de engenheiros que estavam construindo o Minilab. O Ian já era o oposto nessa área. Toda vez que lhe pediam para diminuir um pouco o padrão, o Ian ficava furioso e se recusava a movê-lo 1 centímetro. E o Paul passou incontáveis noites ao telefone tentando acalmá-lo. E durante essas discussões, o Ian dizia para o Paul: olha, fica firme nas suas convicções, não podemos perder de vista a preocupação com o paciente. Isso deve ser feita de forma correta, Paul. E nisso, o Sunny encarregou Samarth Aneikel, um doutor em engenharia química, só que ele não tinha experiências em indústrias. E ele foi recrutado para integrar as várias partes do Minilab. E os colegas do Sam achavam que ele era um cordeirinho, sempre aceitando as ordens do Sunny. E ao longo de 2012, o Ian e o Paul tiveram inúmeras reuniões tensas com o Sam. Em uma delas, o Ian saiu enfurecido após o Sam informar que o espectrofômetro do Minilab ainda não tinha alcançado certas especificações que o Ian considerava inegociáveis. Anteriormente, o Sam havia concordado em alcançá-las, mas agora dizia que precisava de mais tempo. E ao voltar para sua mesa, o Ian sempre se sentia angustiado. Durante os fins de semana, ele e a Rochelle geralmente saíam para caminhar nas belas colinas ao redor
de Portola Valley. Eles saíam sempre com as duas cadelas, a Chloe e a Lucy. E em uma dessas caminhadas, o Ian mencionou a Rochelle que nada estava funcionando na Theranos, porém ele não entrou em detalhes. Os contratos de confidencialidade altamente restritivos que ele assinara impediam-no de falar sobre qualquer assunto específico da empresa, até mesmo com sua própria esposa. Ele também se queixou sobre a mudança de rumo que sua carreira tomara, e ele se sentiu como uma mobília velha que havia sido deixada de lado em um galpão. A Elizabeth e o Sonny já não ouviam há tempos. Nos primeiros meses de 2013, Ian parou de ir ao escritório. Na maioria das vezes, ele preferia trabalhar em casa. Ele já havia sido diagnosticado com câncer de cólon 6 anos antes e teve que ficar afastado do trabalho após passar por uma cirurgia e pelas sessões de quimioterapia. Os seus amigos achavam que o câncer tinha voltado, porém não era o caso. Ele entrou em remissão e restabelecera sua boa saúde física. O problema agora era sua saúde mental. Ele estava sofrendo de uma profunda depressão clínica, ainda não diagnosticada. E em abril, a Theranos informou ao Ian que ele fora intimado para ser testemunha no caso do Richard. E a ideia de depor o deixou nervoso. Ele e a Rochelle conversaram sobre o processo várias vezes. A Rochelle já havia feito alguns trabalhos como advogada de patentes, então o Ian pediu que ela revisasse o portfólio de patentes da Theranos para que pudesse lhe dar algumas dicas. Ao fazê-lo, ela percebeu que o nome da Elizabeth estava em todas as patentes da empresa, quase sempre em primeiro lugar na lista dos inventores. E quando o Ian confirmou que a contribuição científica da Elizabeth era pífia, Rochelle o avisou que as patentes poderiam ser até mesmo invalidadas, caso isso de algum jeito fosse exposto. Essa situação toda deixou ainda mais agitado. Após ter comparado a patente do Richard com os primeiros pedidos de patente da Theranos, ele ficou em dúvida se de fato havia qualquer fundamento nas alegações de roubo que a Elizabeth havia feito. Mas uma coisa ele tinha certeza: ele não queria se envolver no caso. Contudo, ele ainda estava preocupado, pois sentia que seu trabalho dependia disso. Durante as noites, ele começou a beber muito e ele mencionou a Rochelle que não achava que conseguiria voltar à sua rotina normal na Theranos. Simplesmente pensar em voltar o deixava mal. Então a Rochelle foi e falou: olha, pede demissão. Se o trabalho está te fazendo tão infeliz, pede demissão. Só que ele não considerava essa opção, porque ele tinha 67 anos e ele achava que seria impossível conseguir outro trabalho. O pior é que o Ian ainda estava convicto de que poderia ajudar a empresa a resolver seus problemas. E no dia 15 de maio, o Ian entrou em contato com o assistente da Elizabeth para agendar uma reunião, esperando poder negociar alguma alternativa trabalhista. Mas quando o assistente retornou a ligação para confirmar a reunião no dia seguinte, o Ian ficou muito ansioso. Ele disse a Rochelle que Elizabeth se aproveitaria da reunião para demiti-lo. E no mesmo dia, ele recebeu uma ligação do advogado da Theranos, o David Doyle, e após tentarem sem sucesso durante semanas que os advogados da Boyce Schiller definissem a data para a deposição do Ian, os advogados do Richard Fields perderam a paciência e enviaram a notificação de que o Ian teria que estar no escritório deles em Campbell, na Califórnia. Isso às 9 horas do dia 17 de maio. E esse era o motivo da ligação do David Doyle. Com menos de 2 dias para acabar o prazo, o advogado orientou Ian a alegar problemas de saúde para poder escapar da deposição e enviou uma declaração por e-mail para que seu médico adaptasse e assinasse. O Ian encaminhou o e-mail para sua conta pessoal no Gmail e de lá para o e-mail de sua esposa, pedindo que ela o imprimisse. A sua ansiedade parecia ter atingido o nível febril. A Rochelle sabia há algum tempo que o Ian não estava bem, mas ela tinha outras preocupações em sua mente. Ela estava de luto por sua mãe, que tinha acabado de falecer e deixar um patrimônio em situação complicada, e ela teria que resolver isso. E ela também havia recentemente aberto um escritório de advocacia com outro sócio. Então, parte dela estava ressentida por não estar recebendo o apoio conjugal que precisava nessa fase tão estressante de sua vida. Porém, o estado de angústia no qual Ian se encontrava naquele dia fez com que ela percebesse a seriedade de suas condições mentais.
E ela falou com ele e marcaram uma consulta com seu clínico geral para a manhã seguinte. Ao acordar às 7h30, no dia seguinte, 16 de maio, a Rochelle percebeu que a luz do banheiro estava ligada e a porta estava fechada. Então ela achou que o Ian estava se arrumando para ir ao médico. Porém, o tempo foi passando e ele estava demorando e não respondeu quando ela chamou. Então ela se levantou e foi ao banheiro e ela tentou entrar e começou a perceber que precisava empurrar a porta. E ela sentiu dificuldade para isso. E ela foi empurrando. E quando ela consegue abrir a porta,